Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula extra do nosso treinamento de osciloscópio automotivo. Dessa vez nós vamos trazer o sistema de ignição, acrescentar mais ao nosso módulo lá, sistema de ignição. Para quem ainda não assistiu, recomendo assistir as aulas sobre bobina COP, onde a gente aborda lá tanto a parte relacionada ao diagrama elétrico, ao funcionamento, aos detalhes no momento de colocar a sonda, o posicionamento, porque dependendo do posicionamento o sinal às vezes até fica invertido nas bobinas COP. Então tem todos esses detalhes lá e caso haja alguma dúvida é só nos perguntar, ok? Só mandar um WhatsApp ou então entrar em contato por e-mail, da melhor forma que você achar para que a gente possa esclarecer as dúvidas. E dessa vez eu resolvi trazer um caso em que a gente pegou bem curioso de uma aplicação de uma bobina do não original. A gente hoje tem passado por diversas situações relacionadas à qualidade dos componentes. Então nesse veículo, que era um Sandero 2016, onde a gente estava buscando uma falha, que estava acusando uma falha de combustão no cilindro 2. Então a gente fez diversos testes. Uma das primeiras avaliações que a gente foi relacionado ao sinal de ignição do secundário. Só que nós encontramos sim uma diferença, mas que não era falha. A falha, depois a gente, fazendo um teste com os transdutores, a gente viu que pelo histórico do veículo, a gente viu que estava associado a um problema no comando de válvulas, certo? Um problema mecânico. Mas no processo de diagnóstico a gente viu esse detalhe relacionado a essa bobina, essa aplicação, uma bobina de uma marca até boa para outros componentes, é um sistemista, mas eu não vou citar nomes aqui para evitar polêmicas, mas nós vamos mostrar a diferença da bobina original, do transformador de ignição original, para esse componente, que não é um componente original, apesar de ser uma marca boa, mas para essa aplicação o sinal não estava bom, a qualidade, a potência do sinal estava ruim, e nós vamos mostrar aqui qual era a causa. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos um sinal de ignição. Esse aqui é de um veículo em bom estado, certo? Tanto é que eu coloquei aqui Clio bom, como referência. Então, o sinal do veículo em bom estado, nós temos aqui 1 milissegundo por divisão no tempo, tá certo? Então, cada quadrícula aqui, como vocês já sabem, vale 1 milissegundo. O que nós damos atenção, primeiro o que nos chama logo a atenção relacionado ao sistema de ignição, é tanto o tempo de queima, tá certo? Como a sua amplitude também, certo? E o disparo, é lógico. Então, esse setor aqui é o setor que a gente deve primeiro avaliar, tá certo? Dependendo, é lógico, da condição que o sinal esteja. É claro que se você vir, e principalmente se for um sinal já conhecido seu, que se você vir um carregamento muito irregular, então você já vai direcionar a sua atenção logo para o carregamento. Mas de início a gente vê logo a condição dessa região aqui, para saber quando é o caso de bobinas que tem um residual. Como eu já falei, isso não é um padrão, nem toda bobina tem um residual. Mas nós vamos analisar essa condição aqui da linha de queima, amplitude e tempo, como eu já citei, e também o disparo, e depois a gente vai fazer as comparações com os demais, ok? A questão do valor de tensão, tá certo? Isso pode variar muito, principalmente de acordo com o osciloscópio. Nem todo osciloscópio, nem toda a pinça de captura tem a precisão para a gente saber exatamente qual é o valor de amplitude aqui, tá certo? Mas o que a gente deve fazer é fazer a comparação, se não for um sinal já conhecido nosso, que a gente deve fazer a comparação com os demais cilindros. Essa é uma excelente referência. Nós temos um cilindro, nós podemos ter um cilindro com defeito, nós temos mais 3 cilindros para fazer essa avaliação. Então nós temos aqui 1 milissegundo por divisão, e nós temos um tempo de queima para esse sistema, é um tempo adequado, ok? Tem sistemas que nós temos um tempo maior, um tempo de queima bem maior,
né? Mas boa parte dos sistemas nós temos ali o tempo de queima em torno de 1 milissegundo, né? A gente já abordou isso em outras aulas. Então aqui está dentro da tolerância, né? Está dentro, digamos, do que é pedido, né? E nós temos aqui uma amplitude, né? Uma amplitude da linha de queima também, uma amplitude satisfatória, né? Aqui nós não estamos aqui no canal, que é o canal 1, nós não estamos aqui no canal 1, mas aqui dá algo em torno, né, na medição desse equipamento, dá algo em torno aí de uns 15, entre 12 a 15 kV, ok? Mas como eu já falei, isso pode mudar de acordo com o equipamento que a gente esteja, a pinça de captura, então tem algumas coisas que vão variar, né? O ideal é sempre você comparar com os outros cilindros, mais uma vez citando isso. Mas aqui, e o tempo de carregamento? O carregamento aqui, esse carro está em boas condições, esse sistema, né? Então nós temos aqui 1 milissegundo, tá certo? Nós temos 5 divisões aqui. Então nós temos aqui 200 microsegundos aqui, tá certo? Então nós temos algo aqui aproximadamente, algo em torno de 1,7 milissegundos a 1,8. 1,8 não dá porque 1,8 seria aqui, ok? Mas ele chega quase a 1,8 milissegundos, ok? Então esse é um veículo, como eu já citei, essa aqui é a nossa referência, ok? Então aqui quando nós aceleramos, tá certo que a rotação do motor aumenta, nós estamos com o motor em vazio, tá certo? Então, ou seja, está sem carga, a velocidade de rotação vai subir, mas a carga é baixa. Então a amplitude aqui ela vai cair, tá certo? A amplitude do disparo ela vai cair, isso é normal, mas nós estamos aqui testando o veículo também em aceleração, né? Ok? Então nós também devemos fazer esse teste, nós também devemos fazer essa avaliação com o veículo também em rotações mais altas de preferência, tá certo? Tanto isso faz ser em marcha lenta, como em cargas medianas, cargas parciais, como nós chamamos, nós devemos fazer essa avaliação com o máximo de consumidores ligados, tá certo? Porque se o sistema tiver alguma anomalia, ele vai te dar algum sinal, principalmente aqui na linha de queima, como nós vamos ver mais à frente em outro sinal que nós vamos avaliar aqui. Bom, visto então esse sinal, né, nós temos aqui algo próximo a 1,8 de carregamento e um tempo de queima, né, então, em torno de 1 milissegundo, né, na faixa de 1 milissegundo, que é o ideal para esse sistema. Agora vamos ver o problema que trouxe, digamos assim, essa aula aqui. Então vamos lá. Então, aqui nós temos aqui o Clio não ok. Veja que o carregamento é menor, tá certo? Mas, principalmente como eu falei no início, né, o que a gente verifica primeiro? A gente vê a linha de queima, tá certo? A amplitude e o tempo, certo? Então nós vemos aqui uma linha de queima menor, ok? Algo em torno aqui de menos de 800 milissegundos, ou melhor, de 800 microsegundos, né? Aqui nós temos 1 milissegundo, então menor, e também um carregamento menor. Então, o que a gente deve avaliar quando nós vemos, né, uma linha de queima menor ou com alguma anomalia? Então, eu tenho que observar, eu devo observar e comparar com um sinal já conhecido, ou então com os outros cilindros, o carregamento aqui do sinal. Então, se a linha de queima diminui, tá certo, o tempo, mas o carregamento também diminuiu, então é muito provável que eu tenha um problema relacionado à bobina ou ao controle dela. Nós não conseguimos definir com precisão se o defeito é a bobina ou se é o carregamento. A gente precisa também avaliar também o primário. E mesmo assim, às vezes é difícil de chegar a essa conclusão. Então, muitas receitas às vezes dizem, tal problema é causado pela bobina, tal problema é causado pela unidade de comando. Então, às vezes a gente escuta isso, certo? Mas a gente não tem essa precisão, eu vou mostrar depois por quê.
tá certo? Nós vamos mostrar um caso, como eu já mostrei em outros vídeos, onde você tem um tipo de anomalia que teria tudo para ser a bobina, né? Como normalmente se cita, né? A gente vê nos vídeos, esse problema aqui quem causa é a bobina. E o problema não era a bobina, certo? Então a gente tem que ter muito cautela com relação a isso, certo? O que o osciloscópio vai te dar, através da amostra do sinal, é você conseguir afunilar ao máximo o defeito. E é lógico, sim, que muitas vezes tem defeitos que têm determinadas características que são causas de determinados componentes. Ou então tem uma causa, sim, mais, digamos assim, mais aproximada. Mas você afirmar categoricamente, tá certo? Pode existir uma margem de erro e você se precipitar e dar um diagnóstico errado. Mas veja bem, eu tenho um carregamento menor, ou melhor, eu tenho um tempo de queima menor, tá certo? A amplitude dele também diminuiu, mas também o carregamento também diminuiu. É lógico que quando o carregamento diminui, vai refletir aqui. Então, isso me faz direcionar, apontar para um problema ou de bobina ou de controle da bobina, porque eu tive uma diminuição no carregamento. Agora, se não houvesse uma diminuição no carregamento, tá certo? É lógico que a gente deve sim fazer uma avaliação, se necessário for, do primário. Mas se o carregamento tivesse no tempo normal, né, como eu mostrei no Clio anterior, que estaria ali em torno de 1,8, né, milissegundos, tá certo? Se tivesse o carregamento normal, então aqui esse problema poderia ser um problema mais direcionado, tá certo? Mas apontava mais para um problema de circuito secundário, algo relacionado a cabo de vela, vela de ignição ou até mesmo ao próprio motor, tá certo? Por exemplo, uma taxa de compressão muito alta, né? Porque você vai ter uma diminuição, ok? Na linha de queima e você vai ter um aumento, tá certo? No disparo. Então esse problema aqui, ele ocorria apenas em 2 cilindros, no primeiro e no quarto cilindro. No segundo e no terceiro, o carregamento já era um pouco maior, tá certo? Mas não igual ao sistema em condições ótimas de funcionamento, mas já era um pouco melhor o carregamento e a linha de queima também. Bom, então já que a gente viu esse problema no primeiro e no quarto cilindro, nós fomos conferir o primário, né, juntamente com a corrente, para a gente ver se havia algum indício de problema ali. Então vamos ver agora, nós não temos o vídeo, mas nós temos a imagem, certo, captada do primário, tanto tensão quanto corrente. Então aqui nós temos o sinal do primário, né? Nesse sistema nós temos o estágio de potência dentro da unidade de comando. Esses motores Hi-Flex da Renault, né? A bobina trabalha ali na sua tomada com 2 fios, alimentação positiva 12 volts e os 2 sinais de chaveamento. Então esse aqui é relacionado, tá certo? Esses sinais são relacionados ao primeiro e quarto cilindro, tá certo? Então nós temos aqui um tempo de carregamento de 1,48, veja bem a diferença relacionado ao Clio, né, em condições ótimas de funcionamento. Nós temos quase 1,8, aqui nós temos 1,48 milissegundos, então realmente o tempo de carregamento é menor, bem menor, né? E consequentemente o tempo de queima vai se refletir aqui. Nós temos nessa figura aqui, nessa imagem nós temos 500 microsegundos. Então veja que ela passou um pouco mais, menos de 600 microsegundos, né, o tempo de queima, bem menor, tá certo? Porém, nós vemos aqui que o sinal de corrente está em boas condições, ele cai de forma, né, abrupta, né, como é para ele cair, e segue uma linha reta também, então nós não vimos nada errado aqui. Inclusive aqui, nesse ponto aqui, nós temos aqui digamos assim, esse ruído aqui que remete a uma boa condição da bobina, né? Apesar do tempo estar menor, mas existe uma interação boa entre o primário e o secundário, que é isso que essa ranhura aqui, essas ondinhas que formam aqui, ela representa. Mas o tempo é menor e a questão é que o tempo de queima é bem menor e a amplitude também, né? Isso vai se refletir em quê? Em uma má queima, né?
apesar de não ser o defeito do veículo, mas essa bobina, que era uma bobina nova, tá certo? Já é uma candidata a gerar um consumo maior nesse veículo, ou então com certeza vai gerar problemas de má combustão, né? Falha de combustão, e daí vai prejudicar o funcionamento do catalisador, né? Vai comprometer, melhor dizendo, o funcionamento do catalisador. Então isso pode gerar uma série de outros inconvenientes que, se a gente não fizer uma avaliação de um componente desse, então a gente pode ter, digamos, um problema de falha de eficiência catalítica, e o defeito está sendo gerado exatamente por um componente de má qualidade. Então nós temos um tempo de carregamento menor, apesar daqui o aterramento, ele mostra que o aterramento está em boas condições. Nós temos aqui a linha de corrente também em boas condições, embora ela esteja menor, né? Agora, o problema aí estaria na unidade de comando ou o problema estaria no transformador de ignição? Essa é uma pergunta que a gente fica difícil de responder apenas olhando, fazendo essa medição, porque a amplitude do sinal, outro detalhe, a amplitude do sinal da corrente está dentro do patamar correto, tá certo? Então nós temos aqui 2, 4, 6, aproximadamente 6,8 amperes, tá certo? Então, para esse veículo, para esse sistema, essa amplitude é a amplitude correta, apenas o tempo que estava menor. Bom, agora vamos ver aqui a bobina do segundo e terceiro cilindro. Veja que a gente tem uma melhora aqui, ó. Tem 1,6 milissegundos, tá certo? A amplitude não muda, ok? Tenho aqui em torno de 6,8 amperes. Nós estamos com 2 amperes por divisão, um tempo de 500 microsegundos, e 2 amperes por divisão, tá certo? Nós também temos a queda da corrente aqui de forma abrupta, ok? Ela segue uma linha satisfatória aqui. Então nós não temos problema com relação à amplitude e às características do sinal, apenas o tempo de carregamento, né, que apesar de aumentar, né, é maior nesses 2 cilindros, mas é bem menor do que numa condição normal de trabalho, que gira ali em torno de 1,8, que é para poder ter o tempo e a tensão correta aqui na linha de queima, ok? Essa é a questão. Porque o problema daqui vai se refletir lá no momento em que salta a centelha para cumprir a função de queimar o combustível, não é isso? Então, pessoal, só recapitulando para a gente deixar, digamos assim, a mensagem dessa aula, né? Digamos, a moral da história. Então, quando eu analiso um sinal de ignição, a primeira coisa que eu vou focar é se a linha amplitude está coerente com os demais cilindros, ou então se eu tiver o sinal conhecido, ou seja, se eu tiver esse sinal, né, em alguma fonte de informação segura, tá certo? Então, se a linha de queima, a linha de disparo está dentro da amplitude próxima à ideal, certo? Se a linha de queima, o tempo também está dentro do tempo correto, e se a amplitude também está na amplitude correta, esperada, ok? Então, isso eu estou pegando como exemplo aqui o Clio, mas essa análise serve para qualquer sinal de ignição, ok? Nós temos sinais que mudam, a amplitude, o tempo, mas a base de análise vai ser a mesma. Então, eu analisei a amplitude, eu analisei o tempo de queima, analisei a amplitude do tempo de queima. Não está havendo encurtamento aqui, tá certo? Se esse padrão estiver normal, dificilmente eu vou ter anomalia aqui. Agora, quando eu tenho alguma anomalia na amplitude e na queima, ok? Na linha de queima, seja no seu tempo, seja na sua amplitude, aí eu tenho que observar aqui, tá certo? Tenho que observar como é que está o carregamento, tá certo? E, se necessário, mas eu recomendo para pegar prática, para amadurecer no sinal, e a gente faz isso, porque sempre vai ter um veículo que aliás, sempre vai ter vários veículos que a gente não conhece o sinal 100%. Nós temos uma infinidade de sistemas, cada um tem a sua cara, cada um, em linhas gerais,
né, tem a mesma, digamos assim, os mesmos pontos de análise, mas tem as suas peculiaridades que ali muitas vezes é onde vai estar o problema, não é isso? Então, como eu vinha falando, se eu tenho uma anomalia aqui, eu devo avaliar o carregamento, como é que está a condição do carregamento. Tem encurtamento, tem oscilação, tem algum tipo de anomalia aqui no carregamento, então eu vou avaliar o primário. E lá avaliando o primário, tensão e corrente de preferência, eu vou conseguir saber se eu tenho um problema que é possível ser mais um problema de controle, né, ou tensão de alimentação do primário, ou chaveamento do primário, tá certo? Ou se realmente vai ser um problema mais relacionado ao transformador, ok? Então esse é o fio da meada aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um sinal onde normalmente se acha que é um problema de bobina de ignição e no caso lá não era um problema de ignição. Ou melhor, não era um problema da bobina de ignição. Bom, nós sabemos aí que o Rantek é bem nervoso, né? A gente, apesar de dar uma trabalhada aqui na aquisição, mas ele realmente é mais nervoso. Agora veja esse sinal, a condição desse sinal aqui, tá certo? Então nós temos uma linha de queima praticamente inexistente, tá certo? Ela bate lá embaixo, né, como se fosse um curto, né, como normalmente o pessoal fala. Nós temos aqui uma pendente negativa e ela chega a zerar aqui, né, como apesar de mais uma vez o Rantek ele tem essa oscilação, mas você vê que a linha de queima ela chega a ficar zerando, e a linha de disparo também, né? Nesse caso aqui era um problema, nesse veículo, era um Corsa, era um problema de cabos de vela, ok? Então nós testamos o primário, não tinha nenhum problema relacionado ao primário, não identificamos nenhuma falha relacionada ao primário, mas o problema aqui não tinha nenhuma relação com o transformador em si, era um problema de cabo de vela aqui. Então veja esse cilindro. Nesse cilindro aqui estava mais crítico. Esses cilindros que a gente está avaliando são os cilindros, é o segundo e o terceiro cilindro nesse caso aqui. Lá naquele caso que a gente acabou de abordar ainda há pouco, era o segundo, o primeiro e o quarto. Nesse caso aqui era o segundo e o terceiro que estavam com problemas, o par, né? Então veja o que ocorre aqui tão bem crítico aqui a condição desse sinal, e esse carro ele estava funcionando quase que satisfatoriamente, entendeu? Ele falhava sim, mas em algumas condições ele funcionava, né? O cliente reclamava só de uma ligeira perda de potência, porque como você vê que às vezes normalmente o cliente não consegue, né, detectar uma falha, a não ser quando a falha já está bastante grave, né? E aqui era o primeiro e o segundo cilindro. A gente já tem aqui, a gente está com 1 milissegundo por divisão. A gente já tem aqui uma centelha já bem mais satisfatória, mas nesse caso aí do primeiro e do quarto cilindro, eles se encontravam dentro ali de os cabos de velas, e as velas que eram novas, tá? Tinha sido substituídas só as velas, né? Os cabos de vela do primeiro e do quarto cilindro estavam em boas condições. Agora do segundo e do terceiro, um estava com a resistência bastante alta e o outro estava com o circuito aberto. Então realmente não tinha condições de funcionamento de forma regular, né? Então pessoal, essa foi a nossa aula extra, ok? Trazer aqui para vocês essa avaliação, mas o foco principal era mostrar aqui, mais uma vez, a gente já citou em outras aulas, existe sim alguns defeitos que realmente indicam causas, né, comuns, mas isso não é uma regra, tá certo? Por isso que a gente não deve se precipitar com o diagnóstico. O osciloscópio ele te aponta, né, ajuda você a funilar o diagnóstico. Esse é o objetivo das ferramentas, aqui a ferramenta e o conhecimento, que você possa funilar ao máximo o diagnóstico, né? Mas tem que ter cautela para não se precipitar, ok? Então, sempre que eu faço a avaliação da linha de queima, da linha de disparo e da linha de queima, se houver alguma anomalia, a gente vai sempre observar
a linha de carregamento e fazer a análise do circuito primário, tanto tensão quanto corrente, certo? Principalmente a corrente. Então, se você não tem ainda a pinça perimétrica CC65, né, ou dependendo do seu osciloscópio, que tem outro nome, mas para uma pinça perimétrica que lhe permita fazer a avaliação da corrente, né? Porque muitas vezes o problema é que você consegue, como já citei em outras aulas, você consegue avaliar pela corrente, ok? Então sempre dá uma atenção ao carregamento. Se o carregamento está ok, se no circuito primário a avaliação do primário está ok, então é bem mais, está praticamente claro que você vai ter um problema ou do circuito secundário ou, dependendo da situação, até do motor, tá certo? E depois, na outra aula, a gente vem também abordar com mais detalhes isso, tá certo? Esses outros pontos, ok? Então, aí tá aí a nossa mais essa contribuição. Espero que tenha conseguido passar a informação que a gente se propôs. E se você tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato conosco para que a gente possa, né, esclarecer qualquer ponto que ficou aí, né, com algum tipo de dúvida, ok? Então, revisa as aulas, o treinamento está lá, são 2 anos, né, onde você pode revisar as aulas, entrar em contato conosco e para que a gente possa fazer os esclarecimentos devidos, dar o suporte necessário que a gente se propõe, tá certo? Que você possa realmente usufruir o máximo do treinamento. Forte abraço, saúde e sucesso e até a próxima aula.